de Estudo de Semiologia Neurológica Nervos Cranianos. Lembrando que essa é uma orientação básica, o conteúdo oficial de referência está no livro de vocês. Inicia-se a orientação sempre conhecendo a anatomia dos nervos cranianos, principalmente suas origens reais, suas origens aparentes, suas origens cranianas. Por quê? Um paciente que se apresenta com alguma lesão, alguma disfunção de alguma função de um nervo craniano, a gente tenta inferir aonde que está a lesão que está acometendo esse paciente. Então, se o paciente tem uma lesão, uma síndrome de terceiro nervo craniano, a gente tem que conhecer a anatomia do terceiro nervo craniano para imaginar onde está a lesão. Se o paciente tem uma lesão, tem uma dificuldade na motricidade da língua, a gente tem que conhecer a anatomia do 12º nervo craniano para inferir aonde que está a lesão, certo? Então, a função, o estudo da semiologia do paciente é para a gente jogar isso daí para o que a gente tem de conhecimento de neuroanatomia e de neurofisiologia e tentar imaginar onde que está a lesão do paciente. Nervo olfatório. O nervo olfatório é o primeiro nervo craniano. Sua origem real está na mucosa olfatória. A mucosa olfatória é essa que se localiza na parte mais alta da cavidade nasal e septo nasal. Como que se avalia o nervo olfatório? Obviamente colocando odores, cheiros para o paciente sentir e perceber se ele está referindo corretamente o cheiro ou não, o odor ou não. Testa-se sempre separadamente as narinas. O radical que se usa para falar de deficiências ou alterações na função do olfato chama-se osmia. Hiperosmia, cacosmia, vocês têm que saber a definição de cada um desses termos. Saber também as principais causas do que mais comumente ocorre, que é a hiposmia. Uma das causas mais comuns é o resfriado comum, certo? Conhecer a anatomia, então, para quando for uma lesão neurológica, imaginar onde que pode estar ocorrendo essa lesão. Lembrem-se que o nervo olfatório são as estruturas nervosas que atravessam a lâmina cribriforme em direção ao bulbo olfatório e trato olfatório. Então não confundam nervo olfatório com bulbo e trato olfatório. Pelo mesmo motivo de evitar confusão de sensibilidades, deve-se evitar substâncias irritantes para avaliar a olfação, para avaliar o olfato. Por quê? Dor, temperatura, qualquer outro estímulo sensitivo da mucosa nasal é levado pelo quinto nervo craniano. O nervo olfatório ele leva a função do olfato. Portanto, tem que se evitar substâncias irritantes. Um bom exemplo é o formol do centro cirúrgico. Essa substância é inadequada para se testar a olfação porque ela irrita a mucosa nasal. O paciente vai referir que está sentindo o estímulo, mas o estímulo que ele está referindo é dor. E o que a gente quer saber é se ele está sentindo o odor da substância ou não. Então, por isso que se evita substâncias irritantes. É um nervo que, por ele ser bem delicado e passar por dentro de uma estrutura perfurada do crânio, que é a lâmina cribriforme, ele pode ser lesado, por exemplo, em acidentes que ocorrem trauma crânioencefálico, que ocorra o trauma crânioencefálico. O paciente, frequentemente, ele ao invés de queixar-se de diminuição do olfato, ele pode referir que está perdendo a percepção do gosto, não exatamente o paladar, mas perdendo a sensação do gosto do alimento. Porque o gosto, o sabor, entre aspas, o prazer ou o desprazer do alimento, da comida, envolve várias sensações, visual, auditiva, até mesmo olfato. Vocês lembram-se que quando nós ficamos resfriados, parece que diminui realmente o sabor do alimento, né? Isso envolve a diminuição da sensação do olfato. Segundo o nervo craniano, o nervo óptico, a origem real dele está na retina, nas células ganglionares da retina, certo? Como que se avalia o nervo craniano óptico, o segundo nervo? Se avalia com a acuidade visual,
que é a qualidade da visão do paciente. A forma mais comum de ser avaliada é com essa tabela de Snellen que tem em todo consultório oftalmológico, né, que se avalia até quando, entre aspas, que o paciente consegue ler ou consegue enxergar com detalhes. A forma mais comum, então, é essa tabela de Snellen. Quando o paciente ele tem uma qualidade de visão bem prejudicada, você pode escrever que ele está apenas contando dedos, que ele está apenas percebendo movimentos ou percebendo a luz. Quando nem a luz ele percebe, é o paciente que está cego ou amaurótico. Não confundir qualidade da visão com campo de visão. Campo de visão, a gente faz a avaliação testando o campo visual como um todo. A forma que a gente faz em consultório, à beira do leito, é a manobra de confrontação. O padrão ouro atual para avaliar o campo visual é aquele exame chamado campimetria. Mas à beira do leito a gente realiza um exame chamado de confrontação. Nesse exame de confrontação a gente confronta o que o paciente está vendo com o que o médico está vendo. Então, como vocês estão vendo na figura, o médico está comparando a sua visão, seu campo visual, com o campo visual do paciente. O que está acontecendo aí é que o olho esquerdo do paciente está ocluído e o médico está fechando o seu olho direito. Então, entre aspas, os dois olhos do paciente e do médico do mesmo lado estão sendo testados. Obviamente que acredita-se que o médico tem a visão normal. Então, quando o médico enxerga o instrumento, o objeto de teste, e o paciente não enxerga, significa que o paciente está com perda de visão naquela região. Lembrando que os dois olhos, o olho do mesmo lado, devem estar fechados, ou seja, do mesmo lado, quando eu digo o olho esquerdo